a Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Amém? Graças a Deus. Olha, Deus não nos deixa dúvida, né? Ele não é um Deus de dúvida, não nos deixa vacilantes, nem temerosos, né? Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de intrepidez. E Deus nos leva a confiar nele de todo o nosso coração. Então o povo aqui naquele tempo e também hoje serviam a outros deuses, invocavam outros nomes, outras entidades, tinham relacionamentos espirituais com entidades e atribuía a outros nomes os benefícios que recebiam. Né? Nós temos vinho, nós temos trigo, vem chuva no tempo próprio, e atribuía as bênçãos a outros deuses, aos deuses a que eles serviam, e eles batiam no peito ainda, se vangloriando de que o Deus deles é que fazia estas bênçãos, sem saber que toda a bênção vem de Deus. Toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, e o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Olha bem, então, todas as bênçãos, todas as provisões que nós temos, né, foi concedidas por Deus. Agora, é preciso saber qual Deus, porque há muitos deuses. Os homens inventam deuses, eles têm os deuses imaginários. Então, pela presunção, o homem acha que servindo a esse ou aquele Deus, ou essa ou aquela entidade, elas são Deus, elas que são responsáveis pelas bênçãos que recebem. Mas nós sabemos, né, que há um só Deus, um autor de toda boa dádiva. Então, o povo de Israel, como até hoje, tinha os seus deuses, né? E um deus deles aqui era Baal. Hoje tem outros nomes, porque eles mudam de nome, né? E cada um tem o seu deus imaginário, pegam criaturas, né? Não o Criador, criaturas, e acham que estão de bem com Deus. Mas aqui Elias faz o quê? Ele falou assim: então vamos ver, se Baal é Deus, quer dizer, se o Deus que vocês servem, que vocês invocam, se ele é Deus, ele vai responder com fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, e ele aqui lança em rosto: até quando vocês cocheiam entre dois pensamentos? Quer dizer, né, falam no Senhor, né, falam que temem o Senhor, mas servem a outros nomes, a outros deuses. Então, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, então segue a Baal. E o povo então ficou quieto. Quer dizer, nós precisamos saber quem é Deus de fato, quem é o Deus verdadeiro, e não ficar aí cocheando entre dois pensamentos. Então, e
Elias, então, diante da teimosia do povo, da presunção do povo, que você conversa com as pessoas falam de outros deuses, falam de favores, de graça que receberam de outros nomes, e eles não se demovem da ideia deles, né? Então, o que Elias fez? Elias propôs, então, falou assim, então vamos colocar isso à prova, e há de ser, né? Vocês invocam o Deus de vocês, e eu vou invocar o meu Deus, o Senhor, né? E então invocai o nome do vosso Deus. Olha bem o que ele fez, né? Invoque o nome do Deus de vocês, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus, né? E todo o povo disseram, é boa essa conversa, quer dizer, sem saber, né, o que ia acontecer. Estavam certos de que serviam a Deus. Então hoje em dia há uma multidão de pessoas que servem um Deus, e eles acham, né, no engano, que esse é o Deus verdadeiro. Mas a palavra diz que Israel confia no Senhor. E nós dizemos pela palavra de Deus que nós confiamos em Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Mas as pessoas acham que o Deus que eles servem, estes criaram os céus e a terra. Então, eu falei assim, um Deus que age com fogo. O que é isso aqui que aconteceu? Aconteceu um duelo, né? Um confronto. Então, Deus, ele não se agrada de tímidos. O que é tímido aí? Né? Não é só aquele que tem dificuldade de falar em público, não. O tímido, ele aceita tudo. Ele aceita o que os antepassados disseram, o que a tradição incutiu na cabeça deles desde criança. E eles, né, são até pessoas tementes, pessoas de boa fé, só que como receberam, né, crenças e informações dos antepassados, das tradições, eles têm no coração o engano de que eles sempre serviram a Deus, amaram a Deus, mas há um engano, porque creram numa mentira. Em alguém que se apresentou como Deus, eles creram. Falaram assim, eu creio, esse é Deus, esse me faz favores, esse me dá graça. Mas quando colocado à prova, isso é ser colocado à prova. Então eu te convido, você que nos acompanha pelas redes sociais, colocar à prova o seu Deus, né? Há de haver um confronto. Houve um confronto na palavra de Deus registrado quando Jesus jejuou 40 dias no monte, e o diabo se apresentou para ele e confrontou com ele. Se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E como que Jesus respondeu? Está escrito. Ele foi na lei. Ele foi na palavra de Deus. Você quer conhecer o único Deus verdadeiro? É através das Escrituras. A palavra diz assim, porque todos, ao se avizinhar na morte, falam que vão morar no céu. As pessoas acham que terão salvação, que vão morar no céu. Mas a palavra de Deus diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Então nós precisamos conhecer a Deus. Eu te convido a conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Esse é o autor da vida, esse te garante salvação,
esse te garante vida eterna, porque ele é o autor da vida, né? Então, mas aí há duelos nesse mundo, há invocações de deuses, de entidades, de espíritos. E recebemos essa semana alguém temeroso, né? Alguém estava com medo de trabalhos espirituais. Olha bem, você precisa saber que Deus que você serve, o nosso Deus, o Deus que se revela nas Escrituras, Ele é o Senhor da guerra, Ele é o invencível em todas as batalhas, e Ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de intrepidez. O que Elias fez aqui? Elias tinha a ciência de qual Deus ele servia, que o Deus que ele servia é o Deus verdadeiro, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele não é um Deus de engano, ele é um Deus de verdade. Então, ele não temeu, ele não teve medo diante de propor um duelo, né? Um confronto. Então vamos confrontar, vamos ver qual o Deus que é o Deus verdadeiro. Agora, o que acontece com as pessoas? As pessoas ficam tímidas, as pessoas não aceitam confronto, não querem confronto, mas então ficam sujeitas a quê? A ações espirituais, né, de outros deuses. E os outros deuses, eles são influenciados, guiados por demônios, e os demônios vieram matar, roubar e destruir. Então, se eu aceito o confronto, eu sei quem é o Deus a quem sirvo, e o Deus a quem servimos, ele se revela nas Escrituras. A palavra diz: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. Quer dizer, quer conhecer ao único Deus verdadeiro? Através das Escrituras. Ele se apresenta, ele se revela, né? Quem é ele? Fez os céus e a terra, tudo pode e tudo sabe. Mas então existe uma guerra espiritual, ela é invisível, e a própria Bíblia já trata dela, mas fala que a nossa luta, né, quer dizer, uma guerra, né, um duelo, não é contra sangue e carne, mas é contra quem? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e a hoste da maldade nas regiões celestes. Quer dizer, essas são gradações dos agentes do reino das trevas, né? São espíritos imundos que pertencem ao reino do diabo, de Satanás, que vieram com o ministério de matar, roubar e destruir. Então, eu hei de confiar, né, no Deus a quem eu sirvo. E se vier, olha bem, se vier contra mim, a palavra já fala, né? Quando os meus, eles são então inimigos, tá? Eles são inimigos do povo de Deus. Então, a palavra diz: quando os meus inimigos me sobrevêm para me destruir, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e mais é os que estão comigo do que os que estão com os meus inimigos. Olha bem, mas aí entra o que? Cremos na palavra de Deus, e Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Então Deus tem compromisso com a palavra. E Ele, então, eu crendo na palavra,
né, ele vai agir sobre a palavra. Então nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Olha bem, então nós alimentamos a fé com base na palavra de Deus, né? E os anjos de Deus vão entrar nesta guerra, nesta batalha. E é o Deus então que responde com fogo. Se vem contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão de nós. Veio ataques espirituais, né? Vão cair, não vão subsistir. Fala que toda arma forjada contra nós não prosperará e não subsistirá. Fala assim, o que habita, né? Aí vem o Salmo, eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansarei. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Não é um lugar, é um estado de fé sobre a palavra de Deus, sabendo com certeza que a palavra de Deus é a verdade e que Deus age sobre a sua palavra e guarda aqueles, né? Ele é um muro de fogo, um muro de proteção ao redor daqueles que creem na sua palavra e vivem, né? Por submissão a Deus. Eles têm o Senhor, né? Então aqui Elias tem um Senhor, ele tem um Deus, o Deus que responde com fogo, o Deus todo-poderoso, o Deus que sabe todas as coisas e pode todas as coisas, que é o Senhor da guerra e o invencível em todas as batalhas. Quer dizer, o nosso Deus não perde batalha. Se vem contra você, se armam ciladas contra você, são eles que tropeçam e caem, eles vão cair. Armaram um laço contra você, né? Eles armam o laço, mas eles caem no laço que armaram contra você. É assim. Então isso entra o quê? Nós somos revestidos de toda a armadura de Deus. Então Deus, ele guarda os que são seus, e se vierem contra os de Deus, vão cair. Agora, se levantarem contra você, né, você não vai tremer e nem temer o inimigo, né? Agora, o que está escrito? Que o diabo, né, que ele anda em derredor, procurando alguém que possa tragar, rugindo como um leão, procurando alguém que possa travar. Né? Então, olha bem, o que ele faz? Qual que é o procedimento do diabo, dos outros deuses? Eles rugem como um leão. O que é isso? Não quer dizer que ele é um leão, mas ele faz barulho como leão. Ele faz uma firula, ele faz um show para colocar o quê? Para colocar medo nas pessoas. Para eu sou grande, eu sou forte, né? Então eles rugem como leão. Não é leão coisa nenhuma. Ele já está, né? Ele é subjugado pelo poder do único Deus verdadeiro. E o Senhor nos deu autoridade sobre eles. Está em Efésios capítulo 1. Né? Deu autoridade à igreja, ao corpo de Cristo, sobre todo o inferno. Então, o barulho que eles fazem, né? Você já viu as pessoas, né? Fala que arrepiaram, né? Que estão fazendo trabalho espiritual contra elas, que elas, né, ficam temerosos. Não, Deus não nos deu esse espírito de medo. Quer confrontar, né? Você tem que aceitar um confronto. Vem contra mim, né? Com paus e pedras, como Davi fez, né? Você vem contra mim com lança, com escudo e com lanças,
mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Olha bem, aí entra o testemunho de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós somos brindados por Deus, né? Toda a palavra nos garante isso, Deus nos garante, e Ele não vai deixar nós na mão, Ele não vai fazer isso, porque nós vamos invocar o nome do Senhor, a quem servimos. A palavra diz: invoquei o nome do Senhor, e o Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Então, aí é uma disposição de fé, uma disposição de confiança na palavra de Deus. Agora, o que nós não podemos fazer é falar de Deus, falar do Senhor, mas também servir a outros deuses, a outras entidades, a outros espíritos, né? Servir a espíritos enganadores. A palavra fala que nos últimos tempos as pessoas, elas apostatarão da fé. Por quê? Por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós devemos dar ouvidos à sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus, e ela nos ensina como proceder. Ela nos ensina como guerrear. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir, né? Anular sofismas e destruir todas as fortalezas. Olha bem, e trazendo cativo todo pensamento que se levante contra o conhecimento do Senhor. Então, né, nós temos uma disposição de reis, né, de servos, mas de reis, de quem já tem a vitória sobre todo o levante do inimigo contra a nossa vida. Eles caem, eles tropeçam e caem, mas nós nos erguemos, nos levantamos e celebramos vitória, porque Jesus já venceu eles, mas Jesus quer que nós tomemos a atitude, né? A atitude de exercer, de manusear as armas espirituais que Ele deixou para nós. Então, né, a sua voz, os demônios vão se submeter. A sua voz, ao seu comando, eles vão te obedecer, porque o seu comando, ele tem um aval, o aval é Jesus, né? Ele nos deu autoridade, Ele deu procuração para nós agirmos no nome dEle. Agora, o que vai acontecer? O que acontece? Eles vão rugir como leão, vão tentar todas as maneiras para te amedrontar, para te paralisar, para minar a sua fé, mas você vai se manter de pé. Não, o maior está comigo, o maior está em mim, né? Ainda que rujam os mares, né, e os montes se transportem de lugar, ainda assim confiarei. Quer dizer, você não vai cair nas artimanhas do inimigo, nas astutas ciladas, né? Falar astutas ciladas do diabo. Agora, é preciso que a tua mente, né, esteja firmada na palavra de Deus. Você vai agir conforme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, e Ele te dá o escudo da fé, né? Para que nenhum dardo venha atingir você. Dardo aí é uma fagulha, é uma sugestão,
A sugestão que ele vai lançar, geralmente é assim: mas quem é você? Olha a sua vida, olha o que você já fez. Né? Ah, você não tem nenhuma autoridade sobre mim, só o pastor que tem, né? Só o obreiro ungido. Não, meu irmão, você já foi ungido para ser campeão. Todos foram ungidos, todos receberam a autoridade de Deus. A questão é que nem todos ainda aprenderam a usar as armas espirituais. Ainda não se convenceram de que são autoridades espirituais para rechaçar toda a ação do diabo. Então ele vai rugir como um leão, ele vai usar pessoas para minar você, minar sua fé, né? Ele vai usar até animais para te atacar, né? Mas não vão tocar em você, porque Deus tem um muro de fogo ao teu redor, é um muro invisível. Olha bem, Jó, ele não via esse muro de proteção em volta dele, mas Satanás via. Tanto é que Deus, dando bom testemunho de Jó para Satanás, né? Aí o que Satanás fala? Ah, também pudera, né? O Senhor cercou ele de sebe. Sebe é uma cerca de proteção, né? No livro de Zacarias fala que é um muro de fogo ao nosso redor, né? Então Jó não via, Jó não sabia desse muro de fogo, dessa sebe de proteção. O Senhor cercou ele e eu não consigo atingir ele. Remove isso dele para o Senhor ver. Será que ele ama o Senhor mesmo? Né? Então, meu irmão, saiba com certeza de que Deus é um muro de fogo ao teu redor. Saiba com certeza de que você recebeu autoridade delegada por Jesus. Nós recebemos. Agora, entre ser autoridade e exercer autoridade, há uma distância, mas todos precisam exercer a autoridade. Então o que geralmente acontece? As pessoas são atacadas por espíritos malignos, né? E vão ficando acuadas, porque não sabem da autoridade que têm, ou não sabem exercer a autoridade. A autoridade para exercer, eu te repreendo, diabo, eu te repreendo, espírito imundo, na autoridade do nome de Jesus, e eu te dou uma ordem. Dá ordem para ele. Você sabia que você dá ordem para os demônios? E eles vão obedecer? Ah, mas se eles resistirem, se resistir, vai acontecer uma coisa: quando você der a ordem, vem um anjo para executar essa ordem. Se ele resistir, vem 2, vem 3, vem 4, vem 5, vem 6, vem 100, vem 1000, mas a ordem vai ser executada. Quando, por exemplo, pensa no mundo natural, quando uma autoridade, vamos lá, um juiz, ele dá uma ordem, fala assim: vai lá e traz essa pessoa aqui, eu quero conversar com ela, né? Aí sai um oficial e vai atrás, e fala assim: ó, eu vim te buscar. Fala assim: eu não vou. Não, mas é uma ordem do juiz. Não, mas eu não vou. Fala assim: então eu vou requisitar a força policial e vão te levar à força. O que é que o senhor prefere? Né? Vem um, vem 2, 3, 4, até o ponto do senhor querer resistir, até o senhor não poder resistir mais. Mas o senhor vai. Então, Satanás, ouça a nossa voz, obedeça em nome de Jesus, porque mais é os que estão conosco do que os que estão contigo, diga. Então, é um confronto, que nós aceitamos o confronto.
Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer trabalho para você, eu vou pôr o seu nome na boca do sapo, eu vou trancar os seus caminhos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Falei assim, ó, faz o seguinte então, faz bem feito, tá? Porque maior é o que está em mim. E você vai ser confundido e envergonhado. E eu já destruo tudo isso que você está fazendo. Na autoridade do nome de Jesus, eu libero a palavra de ordem, para a glória de Deus. Então, o nosso Deus responde com fogo, meu irmão. Você não tem que andar temeroso na vida, não tem que andar com medo. Não, Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de intrepidez. Quer dizer, Elias propôs um confronto, nós aceitamos o confronto. Agora, vamos fazer barulho, né? Vamos fazer barulho. Porque ruge como? Como? Um leão, mas não é um leão, é um gatinho. Agora, ruge é o quê? Ao derredor. E Deus coloca os anjos dele ao nosso redor. É o muro de fogo que os anjos estão guardando. Os demônios vão agir ao derredor, mas ao redor estão os anjos de Deus, o muro de fogo, para a glória de Deus. Então, eu te convido a você questionar qual que é o teu Deus. Qual que é o teu Deus? Se é o Deus que responde com fogo, não é? E nós estamos vivendo esse tempo, porque Jesus falou que nos últimos tempos seria reino contra reino. Reino contra reino. Então, estão aí o reino de Deus, o reino da luz, o reino de Satanás, o reino das trevas, o reino da verdade e o da mentira. O reino que tem todo o poder é aquele cujo poder está sujeito ao poder de Deus, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Então, os que são de Deus, confiem em Deus, mas exerçam a autoridade. Saibam que vocês são autoridade. Se vocês ficarem quietos, ficarem passivos, ficarem amedrontados, vocês estão agindo contra Deus. Contra Deus, vocês não estão obedecendo a Deus, porque Deus já te deu, te fez autoridade. E se você recuar, foi o que Jesus disse, aquele que olhar para trás. O que é olhar para trás? Aquele que recuar. Meu irmão, nós não temos saída, nós não podemos parar, né? E nem recuar, nós só temos que avançar. Então avance as fileiras do inimigo, meu irmão, com autoridade. Falar: escuta aqui, Satanás, eu te repreendo e eu te dou uma ordem. Fora, no nome de Jesus. Retira-te, no nome de Jesus. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. É a autoridade do céu e a autoridade da terra, para a glória de Deus. Reino do Senhor, tremam os povos. Falou o Senhor, cale-se toda a terra, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Isto é, não seja enganado. Não seja enganado. Não confie em falsas doutrinas, em doutrinas de demônios. Não confie. Confie nas Escrituras, que ela vai te dar a direção. É um mapa espiritual como você deve agir no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.